Olá, você que acompanha a programação da TV Universitária. O Universidade do Esporte está no ar e essa semana é muito especial pra gente, porque chegamos à marca aí de 1 ano na telinha da TVU. Mas antes da gente comentar sobre isso, né, tem muito futebol na nossa pauta também. O ABC recebeu vitória aí pela Série B no fim de semana. O América aí também teve um jogo aí meio confuso, né? Polêmica pra lá, polêmica pra cá. Teve um clássico rei que não aconteceu. Tem uma SAF aí que deu certo, mas antes da gente comentar sobre tudo isso, tenho aqui a companhia deles, Pedro Henrique Brandão e Marcos Vinícius. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Marcos Vinícius. A você que nos acompanha em mais uma tarde aqui no UDE, na telinha da TVU. Grande prazer estar nesse programa que comemora, celebra 1 ano no ar. Muito legal atingir essa marca, mas falando de futebol tem bastante coisa também para a gente comentar. O América aí ainda vivendo as expectativas pela SAF, que foi aclamada pelos seus conselheiros, mas ainda tem alguns entraves burocráticos. A gente vai falar de tudo isso durante o programa, não é isso? Isso mesmo, Pedro Henrique Brandão, muito boa tarde, Lúcio Oliveira e também a quem acompanha a gente na TVU-RN. O destaque inicial de hoje é sobre o Edson Huck, né, jogador potiguar de beach soccer, que foi campeão brasileiro e também o melhor jogador da competição, e vale também destacar a cabeça, fazer uma boa campanha, fica entre os 4 melhores da competição, e aí vale destacar essa bela competição do ABC no futebol de areia. Bom, e falando de futebol, né, teve aí mais um capítulo na história do Clássico Rei, né, o que seria a partida do quadrangular final, né, a 6ª rodada não aconteceu, e tudo isso devido a um problema elétrico aí. Quem conta melhor a história desta partida aí, que não deu muito certo, foi o nosso repórter Gabriel Gomes. Empolgação. Seria essa a palavra certa para definir o último Clássico Rei antes das finais do Potiguar? Depois de 2 derrotas consecutivas, o ABC precisava dar uma resposta a seu torcedor. E diante do maior rival, não haveria cenário melhor. Já o América, sob o comando do treinador interino João Paulo e prestes a se tornar SAF, era empurrado pela expectativa do seu torcedor por um futuro melhor. De um lado, Fernando Marchiori com seus reforços. Inicialmente a expectativa é de vitória, né? Mas o objetivo principal da gente é ver os novos jogadores, né? E quanto ao técnico, realmente nós temos um excelente técnico. E eu acredito que com ele nós vamos à vitória. Do outro lado, um novo comandante com peças já conhecidas do seu torcedor. Antes do jogo, a expectativa estava em Alan Dias, que anunciou sua despedida do ABC e na estreia de Matheus Ludic. Mas depois do apagão em 2 torres dos refletores, o foco da torcida se voltou para o trabalho do eletricista. Com 16 minutos de atraso, a primeira resposta para a torcida. A iluminação em uma das torres retornou. Após 24 minutos, a situação continuou a mesma e os jogadores começaram a conversar com os responsáveis por uma decisão que já tinha passado dos primeiros 30 minutos. Lógico que preocupa, né? A gente vai procurar saber aqui com o responsável para saber o que é para a gente resolver o quanto antes. Em nota, o ABC informou que tentou realizar os separos necessários, mas que existia necessidade de equipamentos específicos, o que demandaria mais tempo. Na manhã da sexta-feira, o problema foi resolvido após 4 horas de trabalho. Se o clima da torcida não estava dos melhores, em campo, os jogadores americanos conversavam amigavelmente com Fernando Marchiori. Sem a solução com o primeiro eletricista, a Cosern foi acionada para resolver o problema, mas foi eficaz para entender o caso e encerrar a partida. Em conversa com o delegado do jogo, foi decidido o adiamento do confronto após 1 hora e 38 minutos de espera. No Frasqueirão, sem energia, ABC e América têm o confronto adiado. Ainda sem data para o confronto, o América espera ansiosamente por essa data, enquanto o ABC foca na Série B do Campeonato Brasileiro. Aqui no Frasqueirão, encara o Vitória da Bahia. O clássico que não começou ganhou um novo capítulo na tarde da última sexta-feira. Em decisão monocrática, o presidente do TJDRN, Murilo Mariz de Faria, concedeu liminar para que o jogo não seja disputado. Agora, o pleno do tribunal deve confirmar a decisão do cancelamento e as 2 equipes voltam a se enfrentar pelas finais do Campeonato Potiguar, nos dias 17 e 31 de maio. Pois é, e aí, meninos? Muita confusão num clássico que a bola sequer rolou, né?
Pois é, e eu acho que ninguém perdeu nada com isso, né? Chegou a última rodada sem valer tanta coisa esse último Clássico Rei do quadrangular. Não decidiria mais nada em relação a posições nas finais, mando de campo, nem nada. E eu gostei muito como o Gabriel Gomes definiu, né? O clássico que não aconteceu, o clássico que não começou. Acho que é isso mesmo, acho que não tem... E como diz a decisão liminar aí do presidente do TJ, eu acho que não tem de acontecer mesmo. O Pleno deve decidir pelo cancelamento da partida, porque não há prejuízo para ninguém. E até mesmo o América e ABC, né, já no gramado, já tanto o Jean-Pierre quanto também ali o Simão já falavam sobre isso, né? Que não tinha lógica ter mais esse clássico, não tinha mais data para isso. Então, foi até bom não acontecer o clássico. Foi bom para o ABC, que descansou um pouco mais para enfrentar o Vitória. Foi bom para o América, que foi para Recife fazer aí uma pré-temporada de 8 dias para estrear na Série D, na Série C, quer dizer, contra o Ipiranga. Pois é, como você bem falou, Marcos Vinícius, o América foi, né, para Camaragibe, em Pernambuco, fazer aí a intertemporada lá no CT do Retrô, né, inclusive. E outra novidade também no Alvirrubro é que a SAF deu certo, né, foi aí aprovada depois de uma Assembleia Geral Ordinária, E agora o novo técnico Thiago Carvalho tem aí muito trabalho, né, junto do seu auxiliar Luiz Gustavo, e eles promoveram várias atividades durante essa chegada já a Recife, né? A gente também tem uma fala, né, do preparador físico do Alvirrubro, o Thiago Setolin. Vamos conferir. A gente tem visto os trabalhos, na verdade, dar continuidade ao que vinha sendo feito, mas colocando os modelos de jogo do Thiago, a nossa forma e cultura de trabalho, principalmente em relação à competitividade, agressividade, em relação à competição no jogo e no treino, que é fundamental, né? A agressividade e a competitividade no treino são fundamentais no modelo de jogo, então isso é fundamental. A gente fez as avaliações no início, lá em Natal, e viemos aqui aproveitar a estrutura, seja ela de campo, seja ela de alimentação e de descanso para os atletas, e no decorrer da semana, nessa intertemporada, faremos atividades em 2 períodos, em alguns momentos, para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer pela parte dos atletas terem entendimento do que o Thiago quer e da nossa forma de trabalhar. Pois é, e aí, meninos, a expectativa aí pro início da Série C do América? Assim, não tô muito animado não, viu, Lúcio Oliveira? Eu acho que, pelo que o América vem apresentando nos últimos jogos, né, com o Leandro Senda, ainda não com o Thiago Carvalho, não gera muita expectativa de acesso ou até mesmo de uma classificação ali no G8. Acho que é mais trabalhar com o pé no chão, de saber a limitação que o elenco do elenco que o América tem para ir permanecer na Série C, e aí próximo ano, né, com a casa um pouco mais arrumada, com a SAF investindo um pouco mais dinheiro no clube, para ir pensar um pouco mais alto e aí querer o acesso para a Série B do próximo de 2025, né? Então tem que ter calma por enquanto. Eu achei que a semana do América foi agitada fora do gramado, né? Porque chegou o novo treinador, Thiago Carvalho, já está aí fazendo trabalhos, aí, inclusive numa intertemporada, acho que acertou a diretoria, inclusive, de tirar o América um pouco de Natal, porque deixa concentrado o elenco, tem esse tempo para o treinador conhecer também mais os seus jogadores, e teve a grande decisão aí, que foi a SAF, que é justamente o que tanto se esperava, a expectativa toda aí da torcida americana nos últimos dias. Foi aclamada, mas existem ainda alguns detalhes né, burocráticos que vão ser definidos em relação ao contrato, para que aí posteriormente esse contrato seja anunciado de maneira concreta. O que foi decidido nessa aclamação, na verdade, foi a decisão para que a SAF seja aprovada e o América possa se tornar uma sociedade anônima do futebol. Pois é, eu já tenho que chamar o intervalo, mas antes disso a gente tem o UDE-FM de hoje, que traz no detalhe a narração do primeiro gol do Vitória na conquista aí dos 3 pontos diante do ABC, e a narração é dele, Flávio Samuel. Chegou no Zeca pro Mateuzinho, entrada em grande área, puxou pra direita, soltou na entrada, GG prepara o chute e bateu, balançou, gol! Universitária FM! É do Vitória!
é da lei do ex, é do GG que entrou para marcar. Tava difícil, tava complicado a situação do ABC jogando com 1 a menos. O centro do tempo todinho aguentou até os 30 minutos, mas não deu mais. O Mateuzinho fez um lindo lance, soltou na meia-lua. O GG de perna canhota cruel, pega muito bem de fora na área, colocado, tirou o Simão, balançou o fundo do barbante, que beleza de gol. Muito o placar da Rádio Universitária, porque o ABC tem 0 e o Vitória tem 1. Já estamos de volta e agora para falar sobre a ABC, né? Depois de aí 6 longas temporadas, o Alvinegro volta a receber um jogo de Série B no Frasqueirão. Dessa vez recebeu o Vitória, né? Ontem acabou aí perdendo por 3 a 0, mas eu não vou dar spoiler não, viu? Quem vai contar é a nossa repórter Rebeca Oliveira. Estreando em casa, o ABC recebeu o Vitória pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O retrospecto mostra que, com o apoio da torcida, o ABC tinha boas chances de apagar as 2 últimas derrotas que machucaram os alvinegros. O 1 a 0 contra o Londrina fora de casa na abertura da Série B e o 2 a 0 contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Apesar dos recentes resultados negativos, a torcida alvinegra estava confiante na equipe do técnico Fernando Marchiori. Na verdade, no histórico, o Vitória é nosso freguês. Então aqui dentro vai ser peia hoje, 3 a 0. A confiança era a mesma nos poucos, mas barulhentos torcedores do Vitória. Independente da situação, o ABC é um time muito difícil de jogar aqui e é um time que gosta do empate. Mas hoje eu, como torcedor, aposto no 2 a 0 por Vitória e espero que meu time saia daqui com triunfo. A goleada contra a Ponte Preta na estreia do campeonato pode ter animado os torcedores do Vitória, mas o primeiro tempo do Leão foi um banho de água fria. O ABC teve mais posse de bola na primeira etapa, conseguiu criar mais chances, principalmente com o Alemão e com Felipe Garcia, mas faltou balançar a rede. Para piorar o lado alvinegro, no primeiro minuto dos acréscimos, Felipe Garcia fez falta dura e foi expulso. No segundo tempo aconteceu o esperado. O Vitória aproveitou a vantagem numérica e o cansaço abecedista para abrir o placar com o GG. O ABC sentiu o gol e o Vitória seguiu no campo de ataque. No minuto seguinte, Léo Gamalho recebeu a bola de Osvaldo para finalizar de direita e arrancar tinta da trave de Simão. Mas não precisou de muito tempo para o Leão ampliar. No cabeceio de Mateuzinho, Márcio Azevedo bloqueou a bola com o braço e o juiz, de frente para a jogada, assinalou a penalidade que resultou no segundo gol dos visitantes. Mateuzinho e Léo Gamalho voltaram a trabalhar para ampliar o resultado. Aos 45 minutos da segunda etapa, o camisa 15 foi empurrado por Richardson dentro da área e o juiz apontou a marca do pênalti novamente. Léo Gamalho chamou novamente a responsabilidade e de perna direita deslocou Simão outra vez. 3 a 0 Vitória. Dentro de campo, o que eu vi, né? Que o Felipe acho que esbravejou e aí depois foi uma segunda falta, que aí era o segundo amarelo, na verdade. Agora, o primeiro pênalti do Márcio, ali eu não vejo como isso, porque a bola passou, ele subiu, ele está de costa. Como é que ele vai subir com os braços abaixados? Né? Então isso aí eu não vi. E o lance do Richardson ali foi um contato de disputa que eu também não vi. O ABC reencontrou sua torcida, mas ainda não conseguiu reencontrar o caminho da vitória. Com o resultado do jogo desse domingo, o mais querido chega uma sequência de 3 derrotas seguidas. E o próximo jogo não é tão animador para o torcedor alvinegro. O reencontro com o Grêmio pela Copa do Brasil. Apesar disso, Fernando Marchiori já avisou que a Copa do Brasil não é a prioridade. O jogo do Grêmio, vamos para lá, sim, com o que tivermos, mas a nossa prioridade é a Série B. É ter tranquilidade que o nosso campeonato é para não cair, é de manutenção. Já o Vitória tem início de campeonato irretocável. Depois das 2 goleadas, o Leão é o vice-líder com 6 pontos. A gente esperava vencer os jogos, mas não com placar elástico como foram as 2 partidas. Mas é mais situação de jogo mesmo. Hoje, principalmente após a expulsão, a gente passou a ter um controle maior do jogo e a gente sabia que a qualquer momento nós poderíamos construir boas situações de gols, como a gente construiu, e saímos com um placar muito importante e largar a Série B, uma competição tão difícil, com 2 vitórias, com 2 placar elásticos, gera um ambiente de confiança muito grande.
Pois é, né? Essa partida aí teve algumas polêmicas e como eu também gosto de polêmica, né? Além da análise... Ô, Luciano. Não, né? Calma. A gente vai falar do jogo, Marcos Vinícius. Tá bom, então. Porque além, né, da análise de vocês sobre a partida, eu também quero saber se com essa sequência aí de derrotas o comando técnico do Fernando Marchiori já começa a tremer ou não? Estremecer? Já começou a falar sobre treinador agora, Como eu Luciano? falei, eu gosto de polêmicas. Antes do treinador, o que você queria falar de Léo Gamalho? Léo Gamalho é bonito, né, Lúcio Oliveira? É bonito, ele Por meteu 2 incrível gols, que pareça, eu vou ter que concordar com você. Rapaz, e aí, ô Pedro? Eu não me ative muito ao detalhe técnico aí do Léo, não, mas... Coque Samurai. Mas ele tem um sorriso muito bonito, de fato. Realmente, mas voltamos a Fernando programação, Marchiori. né? Voltando à programação. Isso, normal, de Fernando Marchiori. Acho que não, Lúcio, é um começo ruim do ABC, sim, mas a gente tem que ver também como é que foi esse jogo, né? Expondo Felipe Garcia, o Marcos Azevedo errando em 2 lances que não poderia errar e compromete toda aí uma carreira do ABC. Que nem foi bem, conseguiu dominar... 2 lances só? Você achou que ele errou? Eu achei que ele errou nos 3. Nos 3? Nos 3. No primeiro, ele tenta tirar uma bola como se ele fosse o Carlos Alberto Torres na Copa de 70, né? Na entrada da área, bola alta. Ele tentou tirar dessa forma. E pro meio. E pro meio da área. Qualquer treinador de base diz que você não pode atravessar a bola no meio da área. Aí o segundo, ele faz aquele pênalti com aquele braço daquele tamanho aberto. O torcedor do ABC pode até reclamar que foi um lance muito parecido com o do Kahneman, e isso é muito verdade. Agora, o terceiro também, ele estava lá no meio-campo, a bola é lançada nas costas dele e ele não faz o mínimo esforço de voltar. Pra mim, ele falhou nos 3 lances. E não foi... Tá o lance do pênalti aí passando, inclusive. Inclusive, justamente. Abre o bração ele aí e corre também um risco... Aonde ele estava no terceiro gol aí, ó. E a aí bola... o Richardson só sobra ele fazer o pênalti. Então, mas não foi bom assim, segundo o ABC, muito por conta também da expulsão do Felipe Garcia, que pra mim também foi um pouquinho garoto, viu, Lúcio Oliveira? A gente já viu a CBF falando sobre reclamações assintosas, né, que o árbitro ia ficar um pouco mais rigoroso em 2023, e aí ele vai reclamar com o árbitro, toma o amarelo e logo depois toma o segundo após um lance muito ruim, né, Inclusive a gente tá vendo o lance, né, aí na tela, isso mesmo. Da primeira reclamação, depois ele dá um pisão no Camutanga e aí foi justo, segundo o cartão amarelo e o vermelho. A ABC começa muito mal a Série B, mas não pode se apavorar, porque vai ter outro jogo em casa contra o Ceará e aí pode sim se recuperar, vence nesse jogo. E antes do jogo contra o Ceará, né, tem o jogo da volta, né, lá em Porto Alegre contra o Grêmio. E como é que tá a situação agora? Como é que fica? Ele falou, assim, pelo menos na coletiva que a Rebeca conseguiu trazer com o Marchiori, praticamente ele fala que a prioridade da ABC agora é Série B. Então deve ir pro Sul aí com um time misto ou praticamente reserva aí o ABC contra o Grêmio. O placar foi muito complicado para reverter lá na Arena do Grêmio. Você perde por 1-0 em casa e fora de casa fica muito complicado você reverter esse placar, ainda mais contra um Grêmio. Uma equipe de Série A que tem um aporte financeiro muito maior do que o ABC. Eu acho que tem que ser a prioridade total, a Série B. Eu acho que o Marchiori ele é muito lúcido quando ele fala do objetivo do ABC na temporada, que é permanência na Série B. Tem muito torcedor aí achando que de repente vai lutar por acesso, que as coisas vão ser na Série B como foram na Copa do Nordeste, por exemplo, em que o ABC ficou ali entre os 4 melhores, mas eu não vejo dessa maneira não. Acho que a lucidez do Marchiori nesse momento é muito importante. Agora, contra o Grêmio, tem um Everest para escalar e não tem nem os apetrechos, né? Não tem bota, não tem corda, não tem nada para subir o Everest. 2-0 em casa foi complicado, né? Então, acho que não tem mesmo que ir para Porto Alegre tentando nenhum tipo de classificação ou algo do tipo, não. Acho que tem que ir para Porto Alegre para cumprir a tabela, fazer um papel que não seja um vexame. Isso. Né? E aí eu acho que tem que voltar as atenções totalmente para a Série B. Eu acho que o Ceará é o grande adversário e a gente precisa lembrar, o Ceará vem a Natal na véspera da decisão da Copa do Nordeste. E eu acho que além isso disso, pode perdeu ajudar, o técnico, né? Isso mesmo, sem um comum técnico também. Perto do jogo na Série B, é o último colocado, o ABC é o penúltimo, e o Ceará, eu acho que até um ato meio desesperado, né, de demitir o treinador logo nos 2 primeiros jogos da temporada. E às vésperas de uma decisão da Copa do Nordeste. Então a ABC vai ter condições sim de conseguir vencer esse jogo e ficar um pouco mais tranquilo na Série B. E o Marchiori, como bem falou o Pedro, lá no começo da temporada já falava que Série B, a ABC nem tem acesso. Primeiro permanência.
caso consiga ir bem, pontuar, e aí sim dá para ficar num plus, que aí seria o acaso para a Série A, mas o Marcos foi muito pé no chão referente a isso. Permanência é o primeiro passo do ABC para 2023. Eu acho que é isso mesmo. Agora a gente ficou no muro assim grande aqui, né? Porque Lúcia perguntou, e aí, Marchiori balança ou não? A gente mudou para Léo Gamalho. Passou pela beleza de um, beleza do outro, e até agora nada, né? Respondendo a minha pergunta. A minha resposta é clara, Lúcia. Eu acho que não balança no carro, não. Eu acho que é um curto período de tempo que a ABC perdeu 3 jogos em casa para você pensar... Mas não foram quaisquer 3 jogos, mas são jogos que, por exemplo, contra o Grêmio, era normal de você achar que a ABC poderia perder jogo contra o Grêmio. Contra o Vitória, não. Acho que é um erro de percurso quando a ABC perde para o Vitória. E contra o Londrina, uma derrota que o ABC vendeu muito caro, né? Se defendeu e aí numa falha do... Eu considero também a eliminação da Copa do Nordeste. Mas voltando ao assunto, eu acho que o Marchiori não baixa no carro, não. Faz um bom trabalho até aqui e o ABC precisa manter esse técnico. Tem o elenco na mão, sabe a peça que tem e aí deve conseguir fazer um bom campeonato pela Série B. Discordo, craque. Discorda? Baixa no carro já? Com 2 derrotas? Eu acho que balança. Eu acho que balança porque começa a surgir no ABC uma coisa chamada zona de rebaixamento. Ah, mas a segunda rodada não se pode falar em liderança, não se pode falar em zona de rebaixamento. Gente, é o seguinte, faltavam 38 rodadas quando ele começou contra o Londrina. Agora faltam 36 e ele está na 19ª colocação. Eu acho que o trabalho que poderia ser um trabalho de permanência começa a se transformar num trabalho de sufoco. Quer dizer, são 2 rodadas. Se a gente fizer uma progressão dentro do rendimento que o ABC está tendo, como é que vai ser? Porque o que a gente colocava aqui, o Frasqueirão é um fator decisivo. Jogou no Frasqueirão, tomou de 3. Foi a Londrina, lá no Estádio do Café, um jogo duro, um jogo sofrido e tal, mas pela circunstância do jogo, aquela bobeira no finalzinho, que foi um apagão da defesa. Eu acho que aquele jogo ali também é muito sentido. Fora de casa e tal, mas o Londrina não está como um time aí que a gente pode colocar como nos principais da Série B. Então, eu acho que esses 2 jogos, a amostra que a gente tem para analisar o trabalho do Marchiori na Série B, me preocupa o torcedor do ABC, e aí eu não vou ser tão enfático, Lúcio, eu não vou falar para você, balança, Marchiori balança no cargo. Se eu tivesse que manchetar hoje qualquer jornal, eu não faria isso. Mas a fazer essa progressão, eu acho que mais 3 pancadas dessa, aí o Marchiori começa a balançar sim, com muita força. Eu concordo com você, porque, tipo assim, com 5 jogos na Série B, não ganhando nenhum, empatando um aqui ou um ali, é bem complicado, não pontuar. Eu acho que esse não é o caminho para o Marchiori. Eu acho que o Marchiori deve ganhar alguns reforços que vão ser publicados no BID, e aí o time incorpora um pouco mais. Mas aí é que tá. Quais são esses reforços? Qual é a qualidade desses reforços? O De Paula jogou contra o Londrina muito mal, se apresentou muito mal. A gente está esperando o Lucas Tocantins estrear, né? Ontem, quem estreou? Me ajuda? Foi o Todinho, que foi muito bem e machucou. Você prefere o quê, Lucas? Todinho ou Nescau, você prefere? Olha, eu não que sei piada não. Infame, cara. Eu vou ficar aqui, vou me abster. Eu acho que, na verdade, o que preocupa mais no ABC é o desempenho dessas 2 partidas. Porque contra o Sport caiu na Copa do Nordeste, mas jogou bem. Eu acho que aquela condição da chuva foi um jogo muito atípico, mas jogou bem, se apresentou bem. E o Sport vinha, né, numa crescente. Eu acho justa a passagem do Sport. Contra o Grêmio foi o que você falou, concordo amplamente com a tua análise. O Grêmio é uma camisa tradicionalíssima do futebol brasileiro, tem um orçamento infinitas vezes maior do que a do ABC, e eu acho que o ABC fez o possível. Enquanto pôde correr atrás do time do Renato Gaúcho, conseguiu segurar o empate. Mas aí eu acho que as 2 derrotas na Série B, com os desempenhos que elas tiveram, me incomodam muito. Me incomodam muito porque contra o Londrina e contra o Vitória, o desempenho foi, no mínimo, lamentável. Principalmente se a gente contar os jogos do Vitória, que foi um jogo de muitos erros, né? Tanto individualmente, a gente não está aqui para crucificar ninguém, mas o Márcio Azevedo foi muito mal.
O Felipe Garcia foi extremamente infantil e imaturo com a expulsão dele. E eu acho que isso tudo compromete o planejamento do Fernando Marchiori. Entende que quando a gente falava que os jogadores compraram a ideia do Fernando Marchiori e faziam do Fernando Marchiori um grande treinador naquele momento, a gente sempre colocou o crédito também para os jogadores. Eu acho que nesse momento de baixa técnica individual dos jogadores, o Fernando Marchiori e o ABC estão sofrendo também. Bom, e antes, né, da gente chamar uma parte especial do programa, né, eu quero saber de vocês o palpite para Grêmio e ABC. Acho que o ABC não consegue, deve ir com um time misto, desfalcado. Eu acho que coloca aí um 3-1 Grêmio, na Arena do Grêmio, o Grêmio classificado. O ABC volta suas atenções 100% para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o ABC vai fazer um jogo digno, mas deve perder aí de 2-0. Então tá, né? A gente vai acompanhar as cenas aí dos próximos capítulos durante a semana. E antes da gente encerrar, eu queria falar que amanhã a gente completa 1 ano de UDE na TVU, né? 25 de abril de 2022. Estava aí o Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo falando Ribeiro. primeiro, olá você que acompanha a programação da TV Universitária. O UDE tá no ar e é isso, né? A gente deseja vida longa ao UDE e eu tenho certeza que vocês também, né? Com certeza, né, Lúcia? A gente dá os primeiros passos sempre aqui no UDE, nessa carreira que a gente espera que seja longa no jornalismo esportivo, né? E aqui é um espaço muito amplo para a gente mostrar nosso trabalho, né? Evoluir como profissional, né? E ser quase uma ponte para o mercado profissional daqui a alguns anos, né? Sem dúvidas, eu acho que é um espaço muito importante e a gente sempre precisa fazer os devidos agradecimentos, né, gente? A todo o pessoal da operação técnica aqui da TV Universitária que nos dá todo o amparo e nos cedeu esse espaço também e sempre contribui para que o programa esteja no ar com as melhores condições sempre. É um espaço de formação, é um espaço muito importante que a gente, como estudante, valoriza demais e como o Marcos Vinícius disse, essa ponte que liga a academia ao profissionalismo, o Universidade do Esporte na TVU, o UDE na TVU é muito importante. E só para a gente lembrar, né, que são aí já 43 edições, é um projeto que a gente desenvolveu com muito carinho. Eu acho que talvez a maior dificuldade, Lúcia, tenha sido a gente transferir a linguagem do rádio, do que a gente fazia no rádio, para se adequar à TV. E 1 ano depois eu acho que a gente está conseguindo, está no caminho, talvez. Isso, daqui a pouco a gente chega lá, né, Pedro? Daqui a pouco a gente aprende a fazer esse negócio. Viu? Porque se tem uma coisa que a gente gosta é de desafio, né? Realmente. Bom, ao longo da semana a gente volta com um boletim UDE ao vivo às 5 da tarde. Muito obrigada, meninos, pela companhia. Muito obrigado, Lúcia, também que acompanhou a gente. Daqui a pouquinho também tem na Rádio Universitária, a gente falou de rádio, né? Daqui a pouco na rádio, às 8 da noite, um programa um pouco mais longo para debater bem mais esse começo de temporada, esse segundo semestre, quer dizer, de ABC e América nas séries C e B do Campeonato Brasileiro. Então, conto com a sua audiência e o Pedro Henrique Brandão vai estar comandando esse programa aí na rádio. Daqui a pouquinho eu tô lá. Você percebe, Lúcio, o que ele faz toda vez? Ele fala assim, não, o programa da rádio é um pouquinho maior. Isso é cavando mais horário na programação da TV Universitária, viu, gente? Não se enganem, não, que o Marcos Vinícius não dá ponto sem nós. Gente, obrigado mais uma vez. Tchau, até a próxima. E é isso, obrigada pela companhia e até a próxima segunda. Tchau!